meus amigos, meu xará Rodrigo Leal, professor Sérgio Kodato, FIFO, estas são mais ou menos algumas nuances da morte, algumas nuances que a gente tentou captar, porque é um desafio falar da morte sem querer ultrapassar para os conceitos da religião. Falar da morte exatamente como ela é, a morte física, não metafísica. Então, a partir daí, vem esses conceitos que todos nós vimos, que o homem é o único animal consciente da sua inviabilidade biológica. Ou seja, é o único que sabe que, quando nasce, já está sentenciado à morte. O poeta Cassiano Ricardo fala: cada minuto de vida nunca é mais, sempre é menos. A morte se contrapõe à vida ou a morte faz parte da vida? FIFO, eu quero começar com você, meu velho. FIFO, conta mais ou menos pra gente, em síntese, como que aconteceu o teu acidente. Eu estava numa fazenda em Serra Azul e não é tirolesa, muita gente acha tirolesa. É uma corda que era pendurada numa árvore, mas está mais para Tarzan. Nesse mergulho que eu fui dar, eu perdi o time, o tempo exato da onde que eu tinha que largar. E larguei na parte rasa. Aí eu mergulhei, você lembra que eu virei a pirueta, vendo certinho a água chegando, assim, essa fotografia está na minha cabeça, certinho. No que eu entrei na água, de repente senti um choque. Literalmente choque, como quem enfia o dedo na tomada. Falei, nossa, o que é isso? Nesse momento eu fui pegar meu corpo, os braços e minha perna, para subir. Cadê? A sensação é mais ou menos, como eu posso explicar? Não é que você não sente o corpo, o mais próximo que talvez vocês vão entender, imagina o corpo de vocês, do pescoço para baixo, concretado. A gente, quando tem uma idade pouca, né? Vamos dizer assim, quando a gente é jovem, quando a gente... Naturalmente você tem a sensação de imortalidade. Aí eu pergunto para o professor Sérgio Kodato, você acha que o amadurecimento do indivíduo altera essa concepção da vida e da morte? Bom, boa noite, pessoal. Um dos critérios de saúde mental que os psicólogos utilizam para avaliar seus pacientes é a questão da elaboração da questão da morte, né? Por que isso é importante? Porque enquanto o sujeito não toma consciência de que vai morrer um dia, ele se sente imortal, ele se sente indestrutível. Então, ele se coloca em situações de risco. Assumir o caráter finito da existência significa tomar consciência de que você não é eterno, de que você vai morrer um dia, portanto, você tem que deixar alguma coisa aqui na Terra. Todo mundo já sofreu perdas, né? Vocês perderam o corpo infantil, nós vamos perder nossos pais, nós vamos perder essa nova vida, né? Então, toda essa conversa remete não só à morte, mas às perdas que a gente tem, a impotência, né, em determinados momentos, nosso complexo de inferioridade, e tudo isso, então, está colocado em questão. Se Deus ou sua família te deram inteligência, saúde, para você subir na vida, você vai usar tudo isso só para você, né, e esquecer do resto, né? Na sociedade japonesa, quando alguém morre, você vai ver que o velório é uma festa, né? Por que é uma festa? Porque a morte é entendida como um rito de passagem, uma viagem para um outro mundo, né? Então, isso de alguma forma ou de outra, não só conforta, mas que combate essa angústia existencial que nós sentimos. Tomar consciência da morte não é só ficar discutindo que eu vou morrer, como que eu vou morrer.
Tomar consciência da morte seria pensar no sentido da vida, né? O que eu estou fazendo com a minha vida? Para a psicologia, então, Rodrigo, morte não é só morte física. Morte é repetição cotidiana de alguma coisa que você faz e que não tem sentido. É pensar nisso, na vida que eu estou tendo, né? Na criatividade que eu estou usando, né? Qual é o sentido da minha vida, né? O sentido de transcendência. Você vai morrer e daí? Você, como representante do Corpo de Bombeiros, Leal, o raciocínio que a gente faz é o seguinte: vocês travam constantemente uma luta contra a morte. Como está esse placar da luta pela vida contra a morte com os bombeiros? Eu vejo que existe muita imprudência, né? E os índices de acidente, principalmente acidente de trânsito, eles ocorrem mais na sexta-noite, sábado à noite. Pega o trabalhador que está indo trabalhar de manhã, né, que não tem nada a ver com a história. Às vezes esse vai e o outro que bebeu e farriou a noite inteira fica. Nada contra isso, mas eu acho que a gente tem que ter respeito à vida, né? A gente tem que respeitar a nossa vida e a dos outros. Eu gostaria que você falasse desse resgate que vocês fazem dos suicidas, algumas vezes ainda em tempo, né, de demovê-los, né, daquela decisão de suicídio. Às vezes dá tempo e às vezes não dá mais tempo. A gente costuma falar no bombeiro lá que quem quer se suicidar não dá tempo do bombeiro chegar, né? Então, na maioria das vezes, é aquela pessoa que precisa de atenção, precisa de alguém conversando. Então, a gente vai lá e tenta fazer esse papel. Eu me lembro de uma ocorrência que eu atendi em São Paulo, quando eu estava em São Paulo ainda. O menino estava lá na torre, tinha brigado com a namorada. E aí você começa a conversar. Quem começa a conversar vai até o fim. E é uma ocorrência demorada, né? Pode demorar 3, 4 horas. Tem que convencer a pessoa a descer de lá. Aí você começa a travar, né, um diálogo com a pessoa. O que você está fazendo? Por que você está aí? Que time você torce? Né? Aí, meu azar nesse caso, né? Que time você torce? Eu torço pro Corinthians. Mas aí você falou, se joga. Se joga, né? A vida tá difícil pro corintiano. E eu sou palmeirense. Mas se eu falasse pro cara, e ele perguntou pra mim, e você, torce pra que time? Se eu falar que sou palmeirense, acaba a negociação aqui, né? Eu falei, não, sou corintiano também, desce daí e tal. O Coringão vai jogar domingo, vai ganhar e tal. E aí foi, né? Você não precisa mentir, tipo assim, falar, desce daí que o Corinthians vai pra Libertadores, vai ganhar uma coisa. Convencimento tem limite, né? Coisa que não dá pra garantir. Mas no final deu tudo certo, a pessoa desceu e aí depois a gente ficou sabendo que era a 7ª vez que ele tinha subido numa torre. Fifo, depois desse incidente que você contou pra gente, perto dessa perspectiva que o Kodato também deu pra gente, de compreender melhor o sentido da vida, porque às vezes a gente acha o seguinte, o cara que anda numa moto a 200 por hora, o cara que faz o rapel, o cara que faz esporte radical, é aquela pessoa, teoricamente, porque eu falo teoricamente, porque o bordão do Fala Sério é esse, não é ponto final, é exclamação. Então aqui a gente não faz julgamento de valor, aqui a gente só mostra as opiniões possíveis e variáveis. Então veja lá, o cara que faz o esporte radical, tal, ele não encontrou ainda o sentido para a tua vida, ele não tem ainda um sentido pleno do que é felicidade, então ele sente essa necessidade de uma adrenalina maluca, não é? Não. Que chega perto ali do limiar entre a vida e a morte para poder sentir esse prazer. O que eu penso é o seguinte, com relação à morte. O que é a morte? A morte é vida. O que eu acredito? Que a gente tem que aproveitar a vida ao máximo, só que sempre pensando numa coisa, no próximo. O teu limite termina onde começa o do próximo.
Eu passei a ter um receio na minha vida, um medo na minha vida, quando eu tive minhas filhas, que é vir a morrer antes delas estarem com seus 20 e poucos anos encaminhadas. E a mais velha agora está com 18, ela até estuda aqui no COC, está fazendo direito. As outras, eu tenho gêmeas de 16, 3 mulheres. E cada um faz o que gosta, né?